Se você tivesse que resumir a Bíblia em 3 grandes mensagens centrais, quais seriam elas? Existe um fio condutor que atravessa as escrituras de Gênesis a Apocalipse. E quando você compreende essas 3 mensagens, a sua fé deixa de ser superficial, a sua vida espiritual sai da mornidão e você entende exatamente em qual momento da história nós estamos pisando agora. O que nós vamos refletir hoje não é apenas um estudo bíblico teórico, é um divisor de águas para a sua vida, para a sua casa e para a sua caminhada com Deus. Por isso, eu quero te fazer um pedido de coração antes de começar. Não assista esse vídeo com pressa. Fique aqui comigo até o final, porque a mensagem que fecha essa reflexão hoje vai alinhar o seu coração de uma forma muito profunda. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mariana Barreto, mentora comportamental, e o propósito deste canal aqui é te apoiar na jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal à luz da palavra de Deus. E eu preciso fazer uma confissão aqui para você antes de entrar no conteúdo e tranquilizar você que vai ouvir sobre alguns assuntos aqui pela primeira vez. Eu só fui compreender e ouvir falar sobre essas 3 mensagens depois de 2022, ou seja, eu já tinha mais de 38 anos de idade. Eu também preciso que você entenda que é com muito temor que eu venho compartilhar esse conteúdo aqui, pois eu continuo estudando, aprendendo e buscando todos os dias, através da prática devocional e a leitura da Bíblia, esse lugar de intimidade e relacionamento com Deus, onde Ele testifica essas verdades no nosso coração, e aí sim conseguimos ver a transformação na nossa mente e na nossa vida de modo prático. Inclusive, se tiver algum teólogo aqui me assistindo, sinta-se super à vontade para contribuir e deixar aqui as suas considerações no comentário, ok? Estamos juntos e eu vou amar aprender mais com você. Bom, bora aproveitar e já deixar o seu like para essa poderosa mensagem alcançar mais pessoas. Toda vez que você deixa o like, você contribui, não só com o canal, mas para a expansão do reino, porque o canal aqui tem esse propósito. E também, se você ainda não se inscreveu aqui, faça isso agora, pois toda semana tem conteúdo novo. Agora sim, bora começar. A primeira mensagem-chave das Escrituras é a mensagem do Calvário. Sabe, o cristão até pode esquecer de muitas coisas ao longo da vida, mas jamais pode esquecer a mensagem do Calvário. O Calvário é a fonte inesgotável da nossa redenção. Muitas pessoas ouvem a palavra Calvário, mas não sabem de onde ela vem. A palavra Calvário vem do latim Calvaria, que traduz o termo aramaico Gólgota e significa lugar da caveira. Era o nome daquela colina do lado de fora de Jerusalém, onde os condenados eram executados. Para o mundo, era um lugar associado à morte e à derrota. Mas para nós, transformou-se no altar da maior vitória da história da humanidade. É lá que Jesus vence a morte, não evitando o túmulo, mas entrando nele, tirando seu aguilhão e ressuscitando ao 3º dia para nos dar a vida eterna. Quando a gente olha para a cruz, nós não vemos uma derrota ali. A mensagem da cruz nos revela verdades profundas que sustentam a nossa fé. É no Calvário que vemos o triunfo de Cristo sobre o diabo, cumprindo a promessa de Gênesis 3, versículo 15, onde a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali, o poder do pecado e a autoridade da morte sobre nós foram vencidos, tornando o Calvário o lugar do encontro do homem com Deus. No Calvário, encontramos a esperança da nossa reconciliação, como lemos em Romanos 5 e Efésios 2. Aproveita e já anota aí os capítulos que eu vou citar, como Romanos 5 e Efésios 2, e os demais daqui em diante, ok? Para você poder se aprofundar em casa. Precisamos alcançar essa compreensão de que nós, que antes estávamos distantes e éramos inimigos de Deus por causa do pecado, fomos reconciliados com o Pai pelo sacrifício de Jesus. Quando Jesus bradou na cruz, tetelestai, uma palavra em grego que significa literalmente está consumado, ele declarou que toda a dívida do nosso pecado foi paga e liquidada por completo e que agora não há mais condenação nenhuma sobre nós. Ali, a porta da redenção se abriu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, permitindo a aproximação definitiva do homem com Deus. É como o apóstolo Paulo escreveu em Efésios:
Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Mas as Escrituras não param na cruz. E é aqui que a gente avança para a segunda mensagem-chave, a mensagem do Pentecostes. Se o Calvário nos garante a salvação pela graça mediante a fé, o Pentecostes é o que nos dá o poder e o revestimento do Espírito Santo para viver e testemunhar essa salvação no nosso dia a dia. O Pentecostes não foi um evento inventado por homens. É um movimento cujas raízes estão no próprio coração de Deus. O próprio Jesus ordenou aos discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que fossem revestidos do poder do alto, como registra Lucas 24:49. E quando a gente lê Atos capítulo 2, a gente vê o Espírito Santo se movendo como um vento impetuoso, o sopro de Deus que traz vida ao que estava estagnado, e também como fogo em Atos 2:3, que purifica, acende a paixão pelas almas e manifesta a presença de Deus. É no Pentecostes que são liberados os dons espirituais descritos em 1 Coríntios 12, dando dinamismo, direção e poder para a Igreja de Cristo. E como cristã que crê no poder do Espírito Santo, eu tenho convicção de que essa ação viva de Deus em nós é fundamental. É o Espírito Santo quem nos capacita com dons, nos reveste de força diante das lutas, ilumina nossa mente através da palavra e mantém acesa a chama da nossa fé no dia a dia. A gente não consegue viver a vida cristã apoiada apenas na força do intelecto ou na nossa própria capacidade humana. Nós precisamos desse revestimento contínuo do Espírito Santo todos os dias. E assim, nós chegamos à terceira mensagem-chave, aquela que faz o nosso coração acelerar e enche a nossa alma de esperança, a mensagem do arrebatamento. Jesus veio na primeira vez como um cordeiro que tirou o pecado do mundo, mas a promessa gloriosa das Escrituras é que o nosso Senhor está voltando para nos buscar. A palavra nos mostra que essa segunda vinda se manifestará para 3 povos distintos. Primeiro, para a igreja, ele vem como o noivo celestial resgatando a sua noiva para as bodas do Cordeiro, como diz João 14, versículo 3 e Mateus capítulo 25. Segundo, para Israel, ele virá como o Messias e libertador, cumprindo suas alianças eternas anunciadas em Romanos 11, 26. E terceiro, para as nações gentílicas, ele virá como juiz justo, estabelecendo seu governo com equidade, como lemos no Salmo 2 e Salmos 96. E por que nós devemos crer na vinda de Jesus com absoluta certeza? Primeiro, porque o próprio Jesus prometeu. Em João 14:3, ele afirmou que nos levaria para onde ele estiver. Segundo, porque os anjos confirmaram a sua volta no momento da sua ascensão aos céus. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Ele mesmo, Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Terceiro, porque os santos escritores de Jó a Hebreus profetizaram esse dia. E quarto, por causa do testemunho constante da Santa Ceia. Todas as vezes que tomamos o pão e o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Presta atenção no que diz lá em 1 Coríntios 11, 26. Pois sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A segunda vinda de Cristo não é apenas um conceito distante. Ela é a doutrina central que dá sentido a toda a nossa caminhada. É a nossa bendita esperança, como o apóstolo Paulo escreveu em Tito 2, versículo 13. Enquanto aguardamos a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador. É a promessa eterna do Pai, de que as trevas deste mundo não terão a última palavra. Como profetizou Malaquias, para aqueles que temem o seu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura, luz e salvação sobre a nossa vida. E essa volta é também o maior anseio do próprio Espírito Santo. Assim como Eliezer foi enviado do Antigo Testamento para buscar e preparar Rebeca para Isaac, o Espírito Santo até hoje na terra está ornamentando, santificando e preparando a noiva para o noivo. É por isso que em Apocalipse 22, em um brado de profundo amor e expectativa, o Espírito e a noiva dizem juntos: Vem, Senhor!
Maranata. E quando nós olhamos para o cenário do mundo atual, é impossível não perceber os sinais do fim diante de nossos olhos. As Escrituras nos avisaram com muita clareza, em 2 Tessalonicenses e 2 Timóteo, que nos últimos dias viriam tempos difíceis. Nós vemos a apostasia crescendo, que é esse abandono da fé verdadeira, a multiplicação de doutrinas confusas, a falta de empatia e uma sociedade onde as pessoas se tornaram amantes de si mesmas. Vemos exatamente aquela apatia espiritual descrita na carta à igreja de Laodiceia, uma fé morna, nem quente nem fria. Mas todos esses sinais não existem para nos trazer medo. Eles existem para acordar o nosso coração e nos lembrar de que o tempo está próximo. Agora, presta atenção no contraste que as Escrituras fazem entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Na primeira vinda, ele veio humilde, como o cordeiro para morrer. Na segunda, virá com poder, como o leão da tribo de Judá. Na primeira, ele se despojou da sua glória. Na segunda, virá revestido de majestade e esplendor. Na primeira, recebeu uma coroa de espinhos. Na segunda, virá com uma coroa de glória. Na primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Na segunda, surgirá em um cavalo branco, e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na primeira, permitiu ser ferido por homens. Na segunda, virá para reger todas as nações com vara de ferro e justiça. E o que acontece depois do arrebatamento? A Bíblia descreve um período de 7 anos, conhecido no Antigo Testamento como o tempo de angústia de Jacó. E no Novo Testamento, como o dia da ira, o dia do Senhor, a grande tribulação, narrada de Apocalipse 6 ao 19. Mas aqui está a nossa grande consolação. A igreja não passará pela grande tribulação. Esse tempo de juízo visa primeiramente a conversão do povo judeu e o julgamento das nações ímpias. E Deus nos deixou tipos claros no Antigo Testamento de como ele livra os seus antes da sua ira cair. Enoque foi transladado antes do dilúvio. Elias foi arrebatado antes da destruição da nação. Ló foi posto em segurança antes do fogo cair sobre Sodoma. E José tomou sua esposa gentílica antes da grande fome vir sobre a terra. A noiva de Cristo não foi destinada para a ira, mas para a salvação. Essa volta será como um relâmpago, descrita em Mateus 24, 27. Visível, gloriosa, num piscar de olhos, mas também virá como um ladrão de noite, como Paulo nos alerta em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. A noite, na Bíblia, representa o pecado, a ignorância, o ódio e o sono espiritual. Para o mundo desatento, será uma surpresa, mas para nós, será o resgate do tesouro mais precioso de Deus, a sua igreja. Como Paulo escreveu aos Tessalonicenses: pois o Senhor mesmo descerá do céu, com um grande brado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. E diante de tudo isso, fica a pergunta mais importante que nós precisamos nos fazer hoje. De que lado nós estamos? Nós somos trigo ou somos joio? Somos o peixe bom ou o peixe ruim? Somos como as virgens prudentes que guardaram o azeite na botija ou as virgens tolas que deixaram a lâmpada apagar? A palavra alerta que 2 estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Não dá para viver uma fé morna ou empurrar com a barriga a nossa vida espiritual. Agora guarde essa frase no seu coração para internalizar as 3 mensagens chaves da Bíblia. O Calvário nos conduz ao Pentecostes e a experiência do Pentecostes mantém acesa a chama da esperança do arrebatamento. Se essa palavra tocou seu coração, escreva aqui nos comentários qual dessas 3 mensagens você mais precisava ouvir hoje. Lembra de deixar o seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe
nos seus grupos. E se você quiser caminhar junto comigo diariamente, de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, na prática devocional, o link da nossa sala secreta e da comunidade Viva 3D está logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Que Deus abençoe muito você, a sua família e todos os seus projetos. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau!